Pessoal, boa noite. Chegamos aqui para mais uma oficina, né, da matéria de aprendizagem no ensino, da UNB. Estamos todos aqui presentes, todos aqui na tela. E aqui nós, né, eu e o Malin, representamos o Maestrando RPG, uma proposta de apoio à educação, utilizando esse hobby, né, os jogos de interpretação. E o Domingos, né, ele desenvolveu uma matéria cujo RPG se transformou, na verdade, na metodologia de ensino. E a gente está aqui apoiando isso. Então, estamos indo para a terceira oficina. E essa oficina hoje vai ser focada em cenário, em ambientação. Né? O que a gente quer dizer com cenário? Né? Cenário é, por exemplo, uma fantasia medieval, uma ficção científica, ou mesmo variações dentro desses cenários. Quando a gente fala Space Opera, o que é Space Opera? Star Wars. Né? É uma aventura grandiosa dentro de um cenário de ficção científica, mas ele não tem todos os elementos de uma ficção científica. Exploração, informação, você pode ter uma ficção científica mais fantasiosa, um negócio mais hard, mais baseado na exploração de conceitos que hoje já estão sendo desenvolvidos. Né? Mas a ideia, eu não quero antecipar a questão da ficção, obviamente ficou claro que vai ser um dos que a gente vai topar, mas quando a gente descreve cenários, mais do que falar, olha, existem esses, porque existem inúmeros, e existem discussões sobre a classificação de cenários. Né? Existem algumas tendências gerais, mas cada um pode ter a sua própria percepção a respeito disso. O mais importante, na verdade, é entender o que você gosta, entender dentro do contexto onde nós estamos, né? Ou seja, nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de ensino, o que nós podemos explorar em cada um desses cenários, né? Além, obviamente, dos nossos gostos pessoais. Tem amigos nossos que jogam basicamente, né, cenário de fantasia medieval. Quando a gente fala fantasia medieval, são esses filmes, né, ou histórias, né, como O Senhor dos Anéis, como Game of Thrones e coisas assim. Tem gente que gosta muito de faroeste, né, é um outro tipo de cenário com características muito pré-definidas. A gente não vai entrar na caracterização para também não ficar maçante de cada um desses cenários. A gente vai dar uma ideia geral do que eles são e o que a gente pode trabalhar com algum deles e algumas experiências que nós tivemos. Mas quando chegar aí, assim que a gente passar toda essa fase, uns 35 minutos, acho que a gente passa, 35, 40 minutos, a gente vai fazer uma dinâmica como fez na primeira oficina, que nós criamos uma ferramenta de design especificamente para isso. A gente não sabe se vai dar certo, a gente está chamando vocês aí para brincar com a gente, para tentar construir um cenário. A gente vai ter de cabeça, assim, a gente está propondo um cenário de fantasia medieval, porque de certa forma todo mundo já conhece um pouco, mas quando chega lá na frente, se vocês quiserem criar alguma outra coisa, a gente cria. Né? Não precisa ser necessariamente esse. E a gente vai, ao final, desenvolver isso daí e brincar um pouquinho e ter o resultado final nosso. Né? Valen, Domingos, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Valen, Domingos? Eu não, eu estou curioso aí, só quero jogar aí a dinâmica aí final. Estou curioso também, novamente. Eu adorei, gosto dessa proposta de vocês. E eu acho assim, igual o Mário falou, nessa questão do ensino, né? Cada um de vocês tem um modo de trabalhar, de ensinar. Essa diversidade, o Valnei, Malin e os outros que estão presentes, eu acho que essa é a riqueza do projeto, entende? Assim, a gente ter essa experiência, essa diversidade, né? E aí as pessoas que estão assistindo também já vão trabalhando, já vendo essa diversidade, e eu acho isso muito bacana. Assim, é o mais rico desse projeto. Assim. Muito obrigado novamente a você. A gente que agradece a oportunidade também. Com certeza. É a ideia. Então, bora lá, vamos começar? Valen, você que adora o tema, né? Essa é uma paixão do Malin, especificamente. Também gosto pra caramba, mas ele é apaixonado por ele. Então, vamos começar aí. Né?
Tá tudo na tela, vocês estão vendo eu, o Malen, o Domingos e o PowerPoint, certo? É isso que está na tela? Só para a gente ficar na mesma página? A minha tela, na verdade, está o PowerPoint e está uma janelinha com a gente, espalhado. Uma janelinha à parte. Tá, é isso daí mesmo. Então vamos lá. Então a proposta hoje, tadã, montar um cenário com uma ferramenta de design. Para a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre design. Né? Então, de forma geral, né? O que essa ferramenta vai fazer? Né? Ela tem como base o conceito aí de design e com o propósito de orientar nas escolhas e tomadas de decisão para a criação do cenário. Para isso, a gente utiliza, na verdade, um parâmetro de definição de orientação, que é o que a ferramenta, qualquer ferramenta, na verdade, de design propõe. Ela propõe o quê? Em função de um objetivo que você tenha, né, há uma forma de desenvolvimento de ideia ou de registro dessas ideias e de comportamento dos participantes para que a gente seja orientado àquele objetivo. Né? E no final a gente vai montar um cenário base, um direcionador desse cenário, com base no modelo Pestel. Aquele modelo foi apresentado na primeira oficina. Nossa primeira oficina. Exatamente, que é o modelo que trata do quê? São informações essenciais para a construção de cenários para a tomada de decisão estratégica, né? Ou aquela primeira avaliação estratégica que as empresas fazem, relacionados aí a política, economia, sociedade, tecnologia. O segundo E é de environment, né? Que é o termo em inglês, é o meio ambiente, e ambiente legal, né? Que é o L, legal. Aí a gente... Tadã, manda ver, Malé. Então vamos lá. O ponto que a gente sempre gosta de falar quando a gente vai falar de cenário é o seguinte: se você gosta de um livro, se você curte uma série, se você curte um filme, se você curte uma animação, acredite, existe um RPG que permite você viver aquela experiência. E aí, quando eu estou falando num contexto geral. E para comprovar que o que eu estou falando é verdade, a gente fez aqui um apanhado de várias temáticas, e aí mostrando para vocês a série, a animação, o filme e um RPG referente a ele que você poderia jogar naquele contexto. Tá? Passou? Não, ainda não. Aí. Então, o primeiro contexto que a gente tem é a ideia da fantasia medieval. Você tem a fantasia medieval, a fantástica, e você tem a fantasia medieval que seria mais inspirada na história do medieval mesmo, né? Mas aqui a gente foi mais por buscar na fantástica, né? Que na verdade é o mais divertido de se jogar. Então, assim, o pai, considerado por muitos o pai do RPG, a gente tem o Tolkien, né? O Senhor dos Anéis é considerado por muitos a inspiração que o Gygax, né? E que o Gygax e o... Esqueci agora o nome do... Hã? O Arneson. Isso, que o Gygax e o Arneson tiveram para fazer aquela adaptação que o Lucas falou no último encontro da gente sobre adaptar o wargame para você jogar com um personagem específico, umas regras específicas para isso. Tipo, eu jogava um wargame de exércitos representando, por exemplo, a Batalha da Normandia ou outras batalhas, mas agora eu vou fazer tipo um grupo onde tem um mago que lidera eles e tudo, e aí assim surgiu Dungeons and Dragons, né? O primeiro projeto do Dungeons and Dragons. Então a gente decidiu botar aí a maior representação que a gente tem, que é o Senhor dos Anéis, né? Ele é o pai, considerado o pai. Não sei se todos vão reconhecer, mas tem uma animação muito antiga chamada Caverna do Dragão, que em inglês é Dungeons and Dragons. E essa animação, na verdade, ela foi feita para promover o RPG Dungeons and Dragons, né? Que é um dos RPGs, que aquele que não é um dos RPGs mais famosos do mundo. O mais famoso e aí, jogado ainda, né? Ainda é o mais jogado. E assim, ganhou, como a gente falou no bate-papo da semana passada, ganhou um app por culpa do Strange Things, porque o pessoal ficou, o que esses meninos estão jogando ali? Cara, que parada massa, eu quero jogar isso. Tanto que o Dungeons and Dragons lançou, a empresa, a Wizard of the Coast, lançou uma caixa de Starter Set do Dungeons and Dragons com a aventura que os meninos estavam jogando de Strange Things, que é a caixa D&D Essentials Strange Things, para vocês terem ideia.
de como aumentou o hype. E aí, assim, o hype deu uma baixada depois, assim, deu uma baixada para um público mais novo, porém, um grupo de dubladores, para quem não conhece, que é o pessoal do Critical Role, lançaram recentemente uma animação, né? Eles têm um canal de streaming e tem um canal do YouTube, o Critical Role, onde esse grupo de dubladores, eles jogam campanhas de Dungeons and Dragons, num universo que foi criado por esse cara que tá de mãozinha cruzada assim, na capa ali, que é o Matthew Mercer, que é considerado por muitos um grande Dungeon Master, né? Na parte de narração, e justamente por ele ser dublador, na questão de arte cênica, que ele também é ator e tudo, então ele faz vozes, faz figuração, é muito legal assistir ele no Critical Role. E recentemente foi ao ar, na Amazon Prime, a primeira temporada do Vox Machina, que foi a primeira mesa que o Critical Role começou a transmitir, com esse grupo de dubladores que vocês estão vendo. Então, é o grupo de dubladores que está nessa imagem, fazendo a dublagem de cada um dos seus personagens na animação. E a semana passada acabou, né, a primeira temporada, então quem procurar no Amazon Prime, Vox Machina, é uma animação adulta, tá? Não é uma animação infantil, tipo Caverna do Dragão, não, é uma animação mais adulta, com bastante violência, bastante sangue, um pouco de horror. Outras cositas mais. E outras cositas más, né? Mas é bem legal, tem lá no Amazon Prime, podem procurar lá Vox Machina, que vocês vão curtir bastante. E quem tiver curiosidade de ver eles jogando na mesa, porque assim, essa animação, ela é a transposição da primeira temporada do Critical Role para animação. Então é uma transposição, se você for olhar, uma transmídia da mesa de jogo para animação. E ficou bem legal. Mas quem quiser olhar eles jogando a mesa de RPG, é só procurar no YouTube, Critical Role, que vai estar lá. Vai estar lá os vídeos. A primeira temporada, se eu não me engano, não era no canal do Critical Role, mas deve ter lá um playlistzinho, porque era no canal do Geek and Sundry, que foi onde eles começaram, né? E aí, assim, apresentei para vocês a capa. Agora vamos ver quais RPGs eles incorporariam, né? Sim. Uma questão, quando a gente fala de fantasia medieval, né, é justamente aquele conceito de capa e espada, né? É um medieval romântico, né? Obviamente você vai ter, com a evolução dos jogos, dos RPGs e a derivação, então a gente pode dizer que fantasia medieval ainda também é o tipo de RPG que tem mais variações, mais derivações, né? Pelo menos todo ano aí, que a gente acompanha, não que a gente acompanhe todos, mas pelo menos surge pelo menos uns 4 jogos de RPG de fantasia medieval, né? São variações desse cenário, onde você pode explorar uma série de situações, desde da formação, né, da base do que vai ser o capitalismo agora. Então, historicamente, como a sociedade se estava fundamentada, né, dentro do regime feudal, a relação, né, das cidades entre si, a produção agrícola, como que era a questão da propriedade, que é diferente de hoje. E como a gente está falando de fantasia, né, é muito comum nesses universos você ter outras raças, que isso vai variar, né? Se você quer uma alta fantasia, com magia à vontade, sim, e 50 raças diferentes, ou um negócio mais pé no chão, ainda que seja fantasia, como Game of Thrones. Isso possibilita a gente explorar questões de diversidade cultural, né? De diversidade de produção econômica, de movimento político, o ambiente legal que pode mudar de uma situação, de um ponto dentro do espaço para outro em relação a determinado grupo, né, de personagens. Então tem um monte de coisa que a gente pode explorar dentro desse contexto. A gente vai trazer um pouco mais disso quando estiver falando dos RPGs. E aí, então, enter. Apareceu aí? Então, apareceu. Então aqui a gente tem alguns dos RPGs. É engraçado, eu até lembrei agora um outro que a gente acabou não botando, Vônia, o Conan também, né? Que o Conan também tem o RPG do Conan RPG,
que se encaixaria, de certa forma, em fantasia, né? Ah, mas aí a gente vai começar aquela discussão de nerd, porque aí não é fantasia, aí é espada e feitiço, é outra coisa. Então, assim, aqui vocês estão vendo a capa do Dungeons, no centro, tem a capa do Dungeons and Dragons, quinta edição, né? Que é o famoso D&D, né? Do lado direito, vocês têm a capa do Morkborg, que aí o Volney pode falar um pouquinho mais, e o The One Ring. Essa aqui é a versão mais nova do sistema para você jogar no universo de Senhor dos Anéis. E do outro lado, a gente tem 2 representantes nacionais, né? O Old Dragon, que é baseado numa versão open do Dungeons and Dragons, né? A versão do 3.3.5, se eu não me engano. E o Tormenta RPG, que quer ou que não, é um dos RPGs nacionais mais famosos, né? Que ele segue muito essa linha do Dungeons and Dragons, mas ele tem mais uma vibe mais da fantasia de anime, né? Especificamente com relação ao Morkborg, pega a fantasia medieval, tira o romantismo, né? Pensa como era o dia a dia e viva isso intensamente, o quanto você conseguir. Né? Porque, obviamente, seu personagem provavelmente não deve durar muito. Isso é Morkborg. Tem uma produção também, a produção começa, obviamente, nos Estados Unidos, quando a gente fala de D&D, né? São americanos produzindo o jogo, mas você tem outros centros de excelência, né, produzindo RPG ao longo do tempo, ao redor do mundo. E hoje você tem produtores no mundo inteiro de RPG, inclusive aqui no país. Né? Lembrando aqui da oficina da semana passada, a gente vai subir todas as oficinas aí durante o carnaval, que nos ajudaram no debate, justamente 2 amigos nossos que são game designers, e os 2 já produziram pelo menos cada um, pelo menos 4 ou 5 RPGs cada um. Bom, a gente já falou bastante de fantasia medieval, a forma de explorar isso, né? É muito comum dentro desses jogos você ter classes específicas. Essas classes, na verdade, vão representar um tipo de vida também, né? Que esses personagens têm. Então, você tem relacionado ao tipo de vida, à classe, à profissão, né? Enquanto aventureiro desses personagens, a origem dos recursos que eles têm, como eles se relacionam com a autoridade, como eles se relacionam com o aspecto espiritual, como eles se relacionam entre si, como as raças se relacionam entre si. Né? Tem muito uma questão de camaradagem, né? Tem muita essa questão de você fazer parte de um party, né? Você fazer parte de um grupo que está em busca, geralmente, ou de aventura, ou de mesmos interesses, né? E aí tem isso também que você falou das raças. Você tem o comportamento, por exemplo, de raças, como conflitos entre raças, o comportamento em determinadas regiões perante uma determinada raça pode acontecer, né? Você entrar, por exemplo, numa vila onde determinada raça é ignorada, discriminada, né? Então tem muito essa verve, né, na fantasia medieval. Sim, e recentemente, aí a gente está falando aí mais vamos falar um pouco mais do D&D, que ainda é o RPG mais jogado ao redor do mundo, ainda que não seja em todos os lugares o mais jogado. Recentemente ele tem incorporado questões de gênero também. Eu lembro que dentro do D&D, né, dentro da comunidade, tem uma experiência que se chama Adventures League, que é o mesmo jogo jogado por várias pessoas ao mesmo tempo. Eu mestrei 2 temporadas, uma parte só, alguns jogos. Mas eu lembro de um personagem que era muito interessante, que era um elfo, né? E que ele era não binário por natureza, biologicamente. Então, do dia para a noite, ele podia trocar a opção de sexo dele. E é muito interessante, era um personagem não jogável, né? Era um personagem do mestre, mas você pode criar um personagem como esse. É uma questão interessante no RPG também, de você poder interpretar ou vivenciar características que você tem do sexo oposto ao seu, ou da opção sexual, a sua, pode ser até o mesmo sexo, mas opção sexual diferente. Porque você tem uma experiência, e essa é uma questão muito interessante do RPG. Que como é um jogo de interpretação, você está interpretando uma experiência. Quando você interpreta algo, você entra dentro daquele contexto e você incorpora o conhecimento daquilo. E isso é aprendizado.
Então, o teatro, né, é também um aprendizado da vida. É como se você pudesse vivenciar, obviamente, guardadas as devidas proporções, diferentes vidas numa só. Isso é muito interessante, até mesmo para entender o contexto onde você está, a partir de algo que, a priori, parece uma fantasia desprovida de realidade, né? O Domingos botou uma pergunta pra gente, eu estava perguntando para ele o que eles dizem, que ele falou assim, fantasia medieval é uma... eu acho que engoli uma parte da frase, mas aí ele explicou. Fantasia medieval é uma de linguagem, né? Porque assim, o que ele quis dizer? A gente disse que tem várias variações de fantasia medieval, que todo ano saem vários jogos novos relacionados. Então, para ele, pareceu que esse cenário parece ter mais de uma linguagem, mais de uma linguagem que tem possibilidade de expressão, né? Que é o que você estava falando. Eu tenho uma fantasia no estilo de Game of Thrones. Do Game of Thrones a gente ainda foi longe, porque você tem dragões e tudo, mas você pode ter algo mais só seres humanos, conflitos, não tem raças diferentes nem nada, né? No máximo teria talvez humanos e humanos anões, não teria outro contexto, né? Aí Então, você pode explorar, por exemplo, puramente o contexto político, né, ao invés de uma fantasia clássica de vamos invadir aquela dungeon como se nós fôssemos mocinhos, vamos pegar todo o dinheiro, vamos matar todos os monstros e nós seremos heróis por isso. Alguém tinha falado alguma coisa, não? Falei que é tipo Rei Arthur. Isso, Matheus. Rei Arthur é um exemplo. Né? Também um cenário de fantasia medieval. Tem um cenário que a gente vai falar mais na frente, por exemplo, que é inspirado nos Vikings, né? Então tem esses cenários que você consegue ir para esse caminho, sim. Então realmente é o que o Domingos falou. Um mesmo cenário pode ter uma linguagem que possibilita várias expressões. Tem vários tipos de expressão. Sim, que é o que a gente vê quando passar para os próximos. Sim. Tem um Pode filme falar. que o cara, ele não é exatamente RPG, mas é como se ele estivesse jogando um RPG, que ele sem querer volta no tempo e tá lá na era medieval. É um filme mais de comédia, né? Mas ele tá lá na era medieval e tudo. Aí tem as coisas diferentes. Aí tem a mulher que ele se apaixona, tem tudinho, toda essa história meio RPG. Só não fala que é RPG, mas olhando de fora, assim, conhecendo agora. A questão, Matheus, é que pode ser um RPG, porque dentro do RPG você cria o contexto que você quiser. Nós temos olhando, agora conhecendo RPG e olhando de fora agora, faz até sentido. Nós temos alguns amigos jogando campanhas aí que tem, acho que 25, 28 anos de campanha, né? E dentro dessa campanha, o personagem do cara conheceu uma personagem que era uma NPC, né? Um personagem do mestre, um non-player character, né? E foi criado todo um contexto no qual, depois de muito tempo, ele se casou com esse personagem, né? Então você pode criar essa experiência, né, paralela, inclusive, dentro do jogo. Não é só missão, né? Isso vai depender do quanto você quer vivenciar de experiências, que experiências você quer ter, né, dentro do jogo, que aí se você tiver um bom mestre que permita isso, que explore isso, o cenário fica rico e a sua experiência, a experiência de todo mundo envolvido maior também, né? Vamos lá para o próximo? Pode falar. Queria fazer uma comparação. Mete bronca. Então, eu queria ver com vocês o seguinte, porque se você fazer uma comparação com a música, né, estilos musicais, né, você vai ter certas linguagens musicais, como, por exemplo, né, o samba, o rock, e vai ter muitas variações e tudo. E é como se fosse, por isso que eu estava falando, que é tipo uma linguagem. Por exemplo, sim, tem samba canção, né? Teve uma época aí, que negócio de sofrimento, aí agora você tem a sofrência, aí volta um estilo e tal, aquela coisa de uma linguagem, né? Que aí o pessoal explora isso de diversas maneiras, né? Então, como vocês falaram que todo ano sai, sempre tem muitas variações e tudo, por isso que a minha pergunta para vocês é essa: se é mais do que um cenário, entende? É uma linguagem mesmo. É por isso que eu estava fazendo essa comparação, porque me lembrou muito estilos musicais, né? Que tem
muitas variações, as pessoas exploram aquele estilo intensamente, né? Pagode, Uhum. essa coisa toda, as pessoas exploram e tem muitos tipos. E aí, por isso que a minha pergunta para vocês assim, é se a fantasia medieval e esses outros que vocês vão apresentar, se a gente poderia chamar de uma linguagem que você vai explorando intensamente, igual o estilo musical, entende? Não sei se faz sentido isso. Faz completo sentido. Faz, Adorei, faz. Eu adorei. adorei a analogia. Exato, porque quando você trata de um cenário específico, né, para representar esse cenário, ou uma palavra que a gente usa muito, que a gente traz do universo de TI, emular esse cenário, você tem uma série de experiências pré-definidas, que você pode incorporar ou não ao design do jogo que você estabeleceu. É. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a fantasia medieval. Então, vamos olhar para as capas aqui. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem aquela questão da luta contra o bem, do bem contra o mal, e um personagem lá poderoso magicamente. Né? Aí você tem também outras criaturas e o grupo formado por raças e classes diferentes. Aqui nessa capa você vê isso bem, na capa do Dragon também. São elementos muito comuns. Você obrigatoriamente vai achar todos eles dentro de um jogo de RPG de fantasia medieval? Não. Não necessariamente. Mas você vai encontrar muitos, que é justamente essa linguagem. Quando a gente pensa, o que diferencia um pagode de um frevo, né? Você tem a linguagem poética, porque você tem o tema que é tratado, mas você também tem o ritmo. Né? Aqui é a mesma coisa. Você vai ter uma poética e um ritmo específicos. Né? E esse ritmo ele pode ser até alterado, mas você tem uma série de contextos, né, que são incorporados que fazem com que o seu jogo, ou aquele jogo especificamente, tenha a fantasia medieval, ou ainda que ele possa até flertar com outras, mas que ele vai ter características de uma fantasia medieval. Né? Tem um jogo que está agora, preciso até esqueci de comprar, o Charles de Cala, é um RPG claramente de terror, né? Fortemente de terror, mas ele tem o contexto dele, né, de experiência dos personagens, a formação dos personagens, mesmo a caracterização ao longo do livro, né, das imagens que eu vi, é claramente de fantasia medieval. Só que ele pegou aquilo, criou um mundo específico de terror absoluto, e você tem essa experiência, mas você tem uma linguagem de fantasia, que é reconhecível. Né? Se a gente fala fantasia medieval e todo mundo olhar e reconhece, é porque a linguagem, né, ela se faz presente. Concordo com você, sensacional. Eu achei muito legal essa analogia. Todos eles são linguagens. Se vocês procurarem no Wikipedia, eu gosto de fazer isso de vez em quando, vocês escreverem lá, fantasia medieval, vai vir a descrição do que é fantasia medieval e do que tem. Se você escrever ficção científica, space opera, faroeste, cyberpunk, solarpunk, dieselpunk, tem um monte de punk hoje. Tem um monte de punk. Exatamente. Tem uma descrição, e a descrição, na maior parte das vezes, não é sucinta. Né? Por quê? Porque tem um monte de livros de referência que estabelecem os cânones dessa ambientação, desse cenário, dessa linguagem. Né? Você pode, por exemplo, pegar essa ideia da fantasia medieval, já pegando essa ideia da música, dos estilos musicais diferentes, você pode pegar, por exemplo, essa vibe do medieval e, na verdade, a aventura que você vai narrar, de repente, envolve ou uma perda de alguém na vila onde você mora e alguém lidando com essa perda. Você pode trabalhar algo mais denso do que apenas o combate do bem contra o mal. Você pode, por exemplo, trabalhar uma tropa voltando de uma guerra e eles perderam essa guerra. Tem um RPG que trata isso, se chama De Volta ao Lar. Só que o De Volta ao Lar é a história de quem perdeu a guerra. Como é que é isso? Então você tem esses, vamos chamar de flavors, de repente, que você pode botar nos cenários que você joga, né? Mas ainda eu gostei da analogia. Essa analogia vamos guardar, viu, Vone? Vamos guardar. É que nem aquela outra que a gente do motorista da vez, que a gente tinha visto a menina falando, motorista, que ela falou que o mestre de jogo, essa é interessante para quem narra. O mestre de jogo, ele é que nem o motorista da vez. Então, assim,
Você que está controlando a velocidade em que a aventura está andando. E isso vai depender da sua percepção do seu grupo de jogadores. Então, se você percebe que o negócio não está andando, tá muito devagar, você acelera no carro para que ele vá mais rápido. Assim como se você percebe que está muito rápido, você diminui a marcha. Se você percebe que o caminho não está agradando o público, você faz aquela curva direita ou faz aquela curva esquerda. Né? O mestre é o motorista da vez. Essa é outra analogia que eu adorei. Mas essa da música, da linguagem, eu adorei também. Essa vai para os próximos documentos. Isso, mais do que uma analogia em si, é realmente Sim. uma linguagem Sim, estabelecida. é uma linguagem Mesmo essa estabelecida. experiência que ele trouxe do Legionnaire, você identifica os cânones do cenário. Então tem uma linguagem pré-determinada. Então vamos lá. Então, assim como a fantasia medieval, a gente tem também os cenários de sci-fi, futurista e cyberpunk. Então a gente botou 3 exemplos aqui, e vão ter mais outros 3 depois, né? Então a gente colocou a série, na verdade, que tinha na Netflix, né? Que é o do canto à esquerda, que é o Altered Carbon, que exprime muito essa questão do cyberpunk, da cultura cyberpunk, né? A do meio, ela seria, na verdade, uma analogia a um outro RPG, porque você está vendo o quê? Você está vendo o nosso mundo atual em conflito com um mundo de fantasia, porque você está vendo um homem, que é o Will Smith, e um orc. Né? Então você está vendo 2 raças diferentes. E o Star Trek, na verdade, a série é baseada no quê? Explorar novos mundos. Né? Então, explorar o espaço, explorando novos mundos, encontrando novos desafios. E existem RPGs justamente que pegam essas características, né? Falando Então a especificamente gente do tem. sci-fi, né? Science fiction, né? Mas é uma ficção científica. Quando a gente pega Star Trek, e principalmente dependendo da temporada, né? Da série ou do filme, fica muito evidente a diferença de Star Trek para Star Wars, né? Ou Guerra nas Estrelas. Por quê? Porque se explora muito o papel da ciência dentro da série. Né? Seja ela algo mais hard science, mais próximo de algo que está sendo se desenvolvendo agora, ou algo completamente impensável há 50 anos, né? Como o caso, por exemplo, do teleporte e de outras situações assim. E você incorpora isso, você tem... É muito interessante que há uma linguagem específica também para cada um desses. Né? No cyberpunk, a gente está lidando com um mundo distópico, né? Um mundo onde o ser humano ele está indo para um caminho de destruição, de violência, de desarranjo institucional e social. Né? Na maior parte das vezes, dentro desse cenário, as grandes corporações dominam, né? Os estados nacionais são apenas fachadas, as pessoas sobrevivem amotinadas em grandes centros urbanos, cheios de neon, né? E fazendo serviços, muitas vezes, não éticos para sobreviver. Né? E com um contexto onde a tecnologia está embarcada no ser humano, né? Muito fortemente. Isso é uma característica muito forte. Eu acho que esse é o mais marcante, né? A tecnologia embarcada no ser humano. Exatamente, é uma característica muito forte do cyberpunk, junto com esse contexto distópico, onde os estados nacionais perderam a força e as grandes corporações dominam tudo. E dentro daquela característica de linguagem que o Domingos falou, num contexto de cyberpunk, tem uma coisa que é muito importante, que são os contatos. Porque é através desses contatos que você consegue serviços, né, para serem feitos, para você sobreviver dentro daquele cenário. Isso é uma experiência muito marcante que você pode ver no jogo. Se você jogar algum desses jogos que tem essa pegada, isso vai ficar muito próprio, e você consegue ver isso dentro dos filmes também. Isso fica muito claro também. Né? Muito interessante. Da mesma forma que na ficção científica, se você tem um jogo que consegue emular muito bem essa característica do cenário, você vai explorar muito o papel do engenheiro dentro da história, né? Do cientista, do explorador. E aí nós temos esses RPGs que são referência dentro desse contexto. Vale?
O GURPS Cyberpunk, a gente botou ele como referência, mas, por exemplo, o Altered Carbon, ele tem um RPG dele mesmo, que foi lançado, né? Mas o GURPS Cyberpunk é uma referência, né? É um RPG bastante antigo. GURPS, a gente falou da última vez, é o Generic Universal Roleplay System, que foi um RPG genérico, ou seja, foi um RPG criado para você jogar em qualquer período, qualquer cenário, e ele tinha esse módulo, que era o GURPS Cyberpunk, né? Que tinha as regras para você poder jogar no universo Cyberpunk. Então, quando eu falo jogar no universo Cyberpunk, envolve o quê? Você tem implante, justamente essa questão que o Volney falou da máquina e do humano, né? Então, você tem implantes por exemplo, de armazenamento de memória, implante ocular, implante, por exemplo, pode ser garras nas suas mãos, pode ter vários tipos de implantes, né? O Shadowrun, ele é um RPG que mistura o cyberpunk distópico, a ideia do futuro distópico, só que num mundo que no passado talvez fosse de fantasia, né? Ou que no passado fosse como vocês viram na foto lá do Bright. Você tem um policial orc e um policial humano, os dois trabalhando juntos. Então é um mundo onde você tem as raças do mundo fantástico. Então você tem orcs, você tem gnomos, você tem trolls, você tem elfos. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, você tem um elfo que é um hacker. Você tem um elfo que, na verdade, ele tem um plant neural ligado com o carro dele, que é o runner, que ele comanda aquela máquina, né? E o outro do lado é o RPG do Star Trek, né? A gente não botou o Star Wars, que o Star Wars é realmente um dos mais conhecidos, mas é uma vibe, como o Volney falou, diferente do Star Trek, né? O Star Trek, ele tem essa questão de que muitas pessoas que se apaixonaram pela série, seja as temporadas antigas ou as variantes, a nova geração, Enterprise e todas as outras mais atuais, como Picard e Discovery, acabaram se afeiçoando à questão de estudar a ciência. Você tem, por exemplo, uma nave com uma divisão de médicos, uma divisão de biologia, você tem uma divisão de engenharia, né? Então você tem muito essa verve no Star Trek. Quer falar mais alguma coisa, Vone? Sim, aí trazendo, como que eu posso usar isso? Digamos que eu vá dar aula, né, de um determinado contexto. Bom, um cenário de sci-fi, basicamente nós podemos explorar qualquer ciência, né? Sejam biológicas, humanas também, mas principalmente Sim. as biológicas e as exatas. É muito fácil isso. Num contexto cyberpunk, dá para explorar muito a questão social, né? E também a nossa relação com a tecnologia. Né? Até que ponto, né, do ponto de vista ético, esse relacionamento é bom ou não. Né? Tanto Cyberpunk, o Shadowrun, na verdade, é uma aventura de Cyberpunk, com uma pegada de fantasia, e dentro desses dois cenários, como você tem o hacker, como você tem, e também Star Trek tem um pouco mais também, você poderia utilizar esses RPGs para dar uma aula de robótica para crianças. Hoje é uma matéria tão em voga, poderia utilizar isso para dar uma aula de história. Uma aula de história também. Né? Você pode, por exemplo, criar um mundo que o pessoal de Star Trek vai visitar, onde eles têm uma determinada política, um determinado comportamento. Você pode pegar um conhecimento de história e de geografia e aplicar naquele mundo que você vai criar, que os caras vão visitar. Né? E aí eles têm que lidar com a maneira de se portar, a maneira de trato que você tem que ter com aquele povo, né? E outra coisa também, não estamos falando de hacker, pode utilizar esse mesmo contexto para dar aula de programação. Sim. E como nós estamos falando de mundos, de ambientação, onde você tem aspectos pastel, tá? Políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, você sempre pode explorar esse, ainda que você tenha um conteúdo muito específico, você traz os outros e coloca dentro do contexto, dentro do ambiente, em volta desse. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a nossa realidade ela é complexa, né? e fractal. E o RPG permite você explorar isso. Você tem um ponto central, ok, um ponto nevrálgico, ou um conjunto deles. Mas como isso se relaciona
aos demais, ou como eu posso trazer os demais para tornar essa experiência mais rica, mais real, né? Isso é algo que eu gostaria de descrever também. Partindo, então, outros cenários de ficção. A gente tem aí, por exemplo, o cenário onde a gente tem já um xenomorfo, né, um alienígena, que seria o Alien. Toda a série Alien, ela trata isso, do encontro com uma raça, uma outra raça, que é ofensiva, né? Na verdade, ela é ofensiva, mas também talvez só esteja protegendo o que é seu, né? A gente tem que pensar no outro lado. Cowboy Bebop, que é um cenário onde você tem um grupo de caçadores de recompensa espacial, que é um faroeste espacial praticamente. E por último tem o Duna, né? Que é um mundo onde você tem as famílias que comandam, né, o império, de certa forma, e você tem justamente, se a gente for fazer uma comparação de megacorporações com o resto, você tem as megacorporações e aí você tem a população, que é o povo da areia, né? Justamente, que seriam justamente a parte marginalizada. São aqueles que já viviam no mundo, né? Antes desses caras chegarem e falarem, não, aqui é nosso e a gente que manda. Uhum. Dentro desses, dois desses que foram apresentados, o Alien é muito interessante também uma abordagem do medo do desconhecido. Sim. Você colocar um grupo de personagens num contexto dramático, onde você não representa o caçador, você representa a caça, né? Que você não tem domínio, onde você está tentando sobreviver e resolver essa situação. Como eu saio daqui com vida? Ou então, como eu lido, aprender a lidar com essa situação. É algo que a gente pode, principalmente quando a gente está lidando com, nem tanto crianças, eu acho, eu não sou especialista nisso, mas principalmente adolescentes, como você aprende a lidar com pressão. Né? Porque é um cenário onde os jogadores estarão pressionados o tempo inteiro. Né? E vocês jogaram, a maior parte de vocês já jogaram, não sei quais aventuras, né, vocês jogaram. Nós tendemos a fazer algo mais fantasioso, mais heróico, mas se vocês forem colocados, né, pela própria experiência que vocês tiveram, num contexto de terror, você vai sentir aquilo. Tenho certeza que você vai sentir aquilo. Né? E o Duna, a gente está falando de cyberpunk, né? Que é essa questão do cibernético, do cyber em relação ao ser humano, e o Duna é como se fosse um dos primeiros romances solarpunk, que traz essa questão do contexto de aprender a se relacionar com o ambiente no qual você está. Eu acho que o último filme de Duna, esse que está aí com o Timothée Chalamet, essa última versão, ele traduz muito isso, quando eles estão no mundo, né? Como a população local, os Fremen, eles aprenderam a lidar com aquilo, e como isso molda como eles se comportam. Tem uma cena muito interessante, que a nova casa, né, que basicamente, né, o nobre da vez, que vai tomar conta do planeta, ou seja, daquele feudo, né, ele chega e o representante dos Fremen cospe na frente dele. A primeira reação clara do nobre é ficar indignado, até que o comandante chega e faz a mesma coisa. Por quê? Porque a água é tão escassa nesse mundo que o que ele está oferecendo, o respeito dele, estou oferecendo um pouco de água que eu tenho para você, como sinal de respeito. Né? Então é interessante entender, né, e essa é uma forma de ensinar também, que o contexto, o ambiente no qual a pessoa está, também molda os hábitos sociais e culturais. O Duna é muito legal, que você pega muito a questão da colonização, né? Você vê muito isso, do povo que estava já no mundo e acabou sendo colonizado e está tentando sobreviver. Então aqui a gente tem alguns RPGs. Tem um RPG do Alien, né, que foi feito para o Alien, mas tem outros RPGs que você pode jogar Alien. Tem o Mothership, tem outros RPGs de horror, o Abismo Infinito, que você consegue jogar muito nessa vibe. RPGs de horror você consegue, e alguns focados no espacial, que você consegue ir para isso. O Duna RPG, né? E o Nebula,
ou Nebula, né? Na verdade, ele é um RPG nacional, tá? Inclusive, se vocês procurarem depois no site do Coisinha Verde, ele está gratuito lá. O PDF é sempre gratuito. Ele vende a cópia física, mas se vocês quiserem, podem baixar gratuito. Então, assim, nessa verve de piratas espaciais, de caçadores de recompensa, você pode botar, de repente, pode botar uma situação de ética, de repente. O trabalho que ele está fazendo, ele pensa que está fazendo um trabalho comum quando descobre que é outra coisa. E aí, como é que ele vai lidar com isso? Né? Era algo que vai contra as origens dele, ele vai cumprir o contrato que ele tem que fazer ou não vai cumprir. Se ele não cumprir o contrato, vão ter as consequências que ele vai ter que se lidar, que ele vai ter que trabalhar, né? Então segue muito nessa linha. É interessante que traz aqui debate sobre a inexistência de valores universais fixos, né? O pessoal de antropologia bate muito nisso. Nós temos 2 amigos que discutem muito isso no grupo que a gente faz parte, ou nos grupos que a gente faz parte. Né? Então, assim, qual que é a ética dentro desse contexto? Como que a ética é formada? Né? A ética dentro desse contexto vai ser diferente de uma ética medieval, de cavalaria, né? Que não era uma ética aplicada à população como um todo, diga-se de passagem, porque o cavaleiro respeitaria um nobre ou outro cavaleiro. Uma pessoa comum da população, ele ia bater com o cavalo e ia fazer o cavalo pisar em cima e passar reto. Né? Ele poderia fazer isso, porque o respeito da cavalaria estava para com os seus, não com os outros. Isso é interessante também destacar até que ponto, né, vai esse valor, e o valor da vida humana ou da caracterização da vida humana que existia na época. Terror. Outros cenários, terror e horror, né? Faltou o terrir, né? Que é o terror para você rir. É tipo isso aqui. Assim. Não, terrir é mais do que isso. Então eu coloquei o quê? Eu coloquei a imagem, a primeira imagem que a gente colocou foi do Entrevista com o Vampiro, né? Baseado no livro da Anne Rice. E do lado a gente botou uma imagem do livro do próprio André Bianco, que fala também sobre vampiros, que é o 7, né? Do lado, numa vibe mais adolescente, na verdade, seres sobrenaturais, vampiros ou não, adolescentes, a gente tem o Vampire Diaries, que é baseado também numa série de livros. E, por último, tem um filme, né, que é A Bruxa de Blair, né, pelo menos o primeiro, que ele tem muito... ele é um filme onde, na verdade, se passa todo através dos olhos de uma câmera, do que está sendo filmado. Mas você tem toda aquela sensação da perseguição, da tensão, você consegue, a maneira que eles filmaram, que eles prepararam a Bruxa de Blair, faz você se sentir dentro do filme, no pele daquela pessoa, né? E tem RPGs que conseguem trabalhar isso de maneira magistral, tá? Que conseguem trabalhar muito bem. Quando a gente fala de vampiros, né, ainda que sobre muitos aspectos, e para muita gente isso tenha virado carne de vaca, tem um contexto muito interessante, que é a passagem do tempo para alguém cujo que é tempo imortal. pessoal não passa. Né? Como que você veria isso? Você pode ampliar o escopo, né, de visão, né, do cenário que o seu personagem está vivenciando. Isso é muito interessante. Trabalhar com contextos históricos, geográficos e sociais ao longo de um período muito grande. Por quê? Porque o personagem que a pessoa está vivenciando, ele preza, ele estabelece isso. E a dinâmica que a mecânica do sistema cria, né, favorece esse tipo de experiência. Né? No caso do horror, é interessante o horror puro mesmo, um caso tipo Bruxa de Blair. De novo, como que a pessoa lida com tensão. Dentro desse contexto, você pode trazer uma experiência específica ou algo que a pessoa precisa resolver, né, para sair de uma determinada situação. Por exemplo, eu estou fugindo de alguma coisa e quero entrar num quarto, e para entrar nesse quarto selado, eu tenho que descobrir uma senha, né, baseada num jogo. Dá para se explorar isso de diferentes formas. Mas eu acho que é interessante aqui trazer que a lógica de debate sobre linguagem é que o terror é uma linguagem muito forte. Então, quando você vai mestrar terror, use música. Não existe filme de terror sem música.
A música direciona o inconsciente das pessoas, como elas reagem ao que elas estão vendo, né? Você, quando vai mestrar isso, você não pode dar tempo para a pessoa pensar. Ela não pode pensar demais. Corta, faça ela perder a ação dela. Não toma uma ação rápida, o cara está no seu cangote. Na próxima cena, se você não tomar a decisão, você morre, né? Você tem tanto uma linguagem, né, dessa experiência, do cenário em si, quanto uma linguagem para mestrar esse tipo de aventura. Eu acho isso muito interessante, né? E aí a gente trouxe 3 experiências aqui específicas. O Mali vai falar das outras 2, quando chegar na fita eu mesmo falo. Tem umas coisas legais para tratar disso aí. Bom, o Vampiro à Máscara, né, foi um RPG que pegou muito essa vibe trazida pela Anne Rice no Entrevista com o Vampiro, de existir uma sociedade vampírica que tenta se esconder da raça humana, né? Por isso que o nome da máscara, a máscara é justamente você se esconder em meio à humanidade, porque existem aqueles que lhe caçam, aqueles que não só têm medo da sua raça, que temem sua raça, mas que tem outros interesses na raça, por exemplo, de estudo e tudo mais, né? Esse aí é a capa do Vampiro 5ª edição, é uma edição mais nova, e ele traz uma mecânica muito interessante, que assim, quando você joga com um vampiro, você tem essa questão que o Volney falou, justamente de você ver as eras se passando diante dos seus olhos. Você se aproxima de pessoas e essas pessoas vão embora, mas você é imortal, você continua. Mas, ao mesmo tempo, você se alimenta de sangue. Então, ao mesmo tempo que você tenta prender a sua humanidade, você é um monstro. E existe essa questão da humanidade versus a besta interior que existe dentro de você, dentro do RPG do Vampiro à Máscara. E na 5ª edição, eles trouxeram isso de uma maneira, na minha opinião, ficou perfeita, que é através de você sempre que vai fazer uma ação que envolve usar um poder vampírico, geralmente que envolve usar um poder vampírico ou que vai fazer uma ação mais forte, você sempre vai rolar, por exemplo, você vai se alimentar, você vai rolar um grupo de dados que chamam de dados de sangue. E esses dados, eles que vão mostrar o quanto a besta te controla e o quanto a sua humanidade está no controle. Essa é uma das coisas que antigamente não tinha no jogo e que agora tem, que eu acho que era o que faltava. O Monster Heart, ele já pega essa vibe mais, não do Vampiro à Máscara, mas ele pega muito essa verve do Vampire Diaries, né? De você ser um estudante, ele pega uma vibe de Twilight, Vampire Diaries, de você ser um adolescente, mas você não é um humano, você é um vampiro, você é um lobisomem, você é uma bruxa, você é o que for. Então ele pega mais essa vibe, né? Eu vejo ele se encaixando muito bem. Ele teve inspiração em Twilight, teve inspiração em Vampire Diaries, em outras séries, mas também tem desenhos, por exemplo, como Monster High, que serviriam de inspiração bem para você poder jogar essa questão do Monster Heart, que trabalha mais essa questão do adolescente lidando com seus dilemas, sexo e tudo mais, né, que o Vampire Diaries não trabalha, não é o foco do Vampire Diaries. A vibe do Vampire Diaries não, do Vampiro à Máscara. A vibe do Vampiro à Máscara é diferente, né? E por último tem uma fita. Sim, uma coisa para falar sobre o Vampire em si é essa questão de você trabalhar o monstro que existe, ou na verdade o seu lado negro, a questão do autoconhecimento, né? Se você for por essa pegada e não trabalhar só aspectos agora eu sou a versão X-Men do sobrenatural, pode se explorar muito essa questão de não só do conhecimento a partir das eras, mas o conhecimento de si mesmo, tá? Isso é muito interessante. E como você se domina em determinadas situações. Algo extremamente importante na vida adulta, né? Você tem que saber se comportar, você tem que saber estabelecer personas para proteger a sua personalidade em si. É algo que dentro do Vampire você pode explorar muito fortemente. E a fita, né, é um RPG que explora justamente esses filmes found footage, que Domingos é uma linguagem de cinema específica
para filmes de terror tipo Atividade Paranormal. Ele é, assim, esse é claramente uma linguagem mecanizada para um RPG. Na verdade, a Bruxa de Blair, o Chamado, se encaixam Todos perfeitamente esses também. filmes, né? E a fita trabalha muito isso e trabalha essa questão da pressão. O mais interessante é que a gente vai usar a fita, vai ser um dos RPGs que a gente vai utilizar para tratar o contexto de medo, né? Nesse RPG, as pessoas não têm personagens, né? Os jogadores, na verdade, são editores de vídeo. Então, eles vão falar o que existe dentro da cena. Eles vão construir o cenário, eles vão pagar determinados pontos para colocar um personagem diferente. Só que acontece, eles compram tempo de câmera. E é interessante porque é um RPG muito, muito bom para tratar o medo de exposição pessoal. Porque a hora que você tiver que descrever para mim, eu estiver mestrando, e eu falar para você, tem 15 segundos, né? Tem 15 segundos. Vai ser no cronômetro. A hora que der 15, eu falo, para. E tudo que você fala depois disso não tem mais valor. E é impressionante como as pessoas se estressam com isso. Demais, né? Então, o RPG também é um ambiente de simulação, onde nós podemos errar, né? E esse é um erro importante. Por quê? Porque é o que você vai levar para a vida depois. Você consumiu esse medo aqui, e no final você viu, pô, cara, assim, não é tão difícil assim, não é tão ruim. Eu posso errar algumas coisas que eu falei, acontece, e ninguém está nem aí. O importante é você estar mantendo o ritmo, estar falando algo com conteúdo, as pessoas vão consumir, as pessoas não serão tão críticas assim em relação ao que você tá descrevendo, a informação que você está passando. Na verdade, o maior crítico de você é você mesmo, né? E a fita é um RPG excelente, né, para trabalhar isso com as pessoas, né? Esse medo, né, abissal que nós temos de nos expor. E aí, depois de falar de terror, vamos falar de horror, né? Então, o horror, eu botei 3 cenas aí. Eu botei a cena do It, né? Botei a capa de um dos livros do melhor do HP Lovecraft, que é um dos grandes mestres do horror, e também a cena do filme, mas também tem os livros, né, do Clive Barker, que é o Hellraiser, né, o Renascido do Inferno. E aí aí você pode explorar tanto essa questão, esses pontos que o Voney falou, que você poderia explorar no caso da fita, né, mais focado quando a gente fala de horror, a gente fala que não é aquela coisa só que te assusta, é aquela coisa que te choca também ao mesmo tempo. É aquela coisa que para você é angustiante. O RPG de horror ele evoca muito isso, a angústia, o choque entre o que você está vendo com o que você realmente sabe que existe, que é diferente do terror, que você toma o susto e não. Aqui a parada é mais pesada. Então esses RPGs são RPGs mais densos, né? Não são RPGs para um público infantil, né? É um público mais adulto despreparado. Nem para um público adulto despreparado, né? Exatamente. Né? Então, pode falar. Eu acho legal trazer esse contexto, assim, o Malin contextualizou muito bem o horror, né? O horror, ele pode ser utilizado para trabalhar, assim, as suas pedras basilares são realmente basilares. Quando a gente colocou no centro da imagem o Lovecraft, ele criou um contexto de horror cósmico. O que isso significa? Você está dentro de um contexto onde o ser humano ele é menos do que uma formiga. Ele não sabe o que está acontecendo, ele nunca vai entender o que está acontecendo, mas o mais interessante e com o qual nós temos muita dificuldade de lidar, a nossa insignificância perante o universo. E essa insignificância ela é escancarada dentro desse cenário, né, que ele criou. Ao mesmo tempo que é um cenário de mistério, onde você tem essa questão do aprender, do ir atrás, de conectar informações, de aprender a fazer pesquisa, né? É um RPG que a gente pode explorar muito isso. Ele também é um ponto onde pode se explorar essa questão. Até que ponto, né, a sua fé, o seu conhecimento, as fake news, os dogmas que você carrega, né, te sustentam de verdade.
ou você pode eliminar essa sustentação e se transformar num ser humano mais racional mesmo. Recentemente estou estudando economia comportamental mais a fundo, em função de alguns projetos e mesmo de uma matéria que eu estou tendo, de um curso que foi adquirido pelo banco. E é impressionante como nós somos primatas que raciocinam um pouco mais. 95% das nossas decisões são direcionadas por heurísticos, são direcionadas por vieses ou por erro mesmo. Alguma coisa que a gente estabeleceu como uma regra. Tudo bem, algumas coisas a gente precisa desse estabelecimento para tomar uma decisão rápida, porque não é algo importante, mas nós levamos esses modelos mentais de tomada de decisão para tomar essas decisões importantes que são enviesados em momentos que talvez não deveriam ser. Isso é muito interessante. E pode ser explorado aqui também. Então, no caso dos RPGs, o Cult, ele foi inspirado, pegou muito essa inspiração do Hellraiser, né? Do horror, do horror místico e tudo mais. O Chamado de Cthulhu, o Call of Cthulhu ou o Rastro de Cthulhu são RPGs que têm essa pegada do horror cósmico, como o Volney falou. Nós somos poeira, nós somos insignificante ao que existe no universo, né? E o último, eu botei o Dread para simular uma campanha, por exemplo, uma aventura baseada numa ideia do It. Qual é a verve do Dread? Ele não tem uma mecânica, eu botei justamente ele porque a mecânica dele é curiosa. Vocês estão vendo que do lado tem uma torre de pecinhas de madeira. O nome dessa torre se chama Jenga. E aí, assim, ele usa a mecânica do jogo de Jenga quando você vai fazer ações de alto risco. Quando você vai fazer uma ação que envolva uma tensão. Então, em vez de você rolar um dado para ver se você vai conseguir ter sucesso ou não, você faz o movimento do Jenga. E o que é o movimento do Jenga, Malen? Você vai pegar uma peça de baixo, vai puxar ela e vai botar no topo, na posição das que estão em cima dela. Então, você vai botar hora na horizontal, hora na vertical. Se a torre cair, algo muito ruim acontece. Então ele tem essa verve na mecânica dele para criar a tensão. Enquanto o narrador está falando o que está acontecendo, você está fazendo o movimento e puxando a peça. E você vai ter o resultado quando você terminar o movimento. Se você conseguiu ter sucesso ou se você conseguiu ter falha. Né? Essa questão do It, por exemplo, você pode explorar muito questão numa aventura de It, você pode explorar a questão da incerteza, a questão da insegurança, a questão do medo ante o desconhecido, né? Pode ser, por exemplo, uma aventura onde, na verdade, o pessoal está fazendo uma investigação, só que está descobrindo que a investigação é muito mais profunda do que eles pensavam, né? Eu fiz uma vez uma mesa usando o sistema do Vampira Máscara, na verdade, o Caçadores Caçados, que é um módulo de vampiro para você jogar com caçadores, onde os jogadores eram o pessoal do Mistério S.A., era a galera do Scooby-Doo. Só que na realidade que eles jogavam, eles descobriram que nem todos os monstros que eles pensavam que eram humanos de máscara eram realmente humanos de máscara. Então eles passaram por um grande trauma, porque eles descobriram que os monstros são reais, né? E eu fiz eles justamente trabalharem com essa realidade que agora é a realidade deles. Eles passaram por uma situação de trauma no aspecto de ter essa descoberta e de perda ocasionada por essa descoberta, né? Então dá para se trabalhar esse tipo de coisa. Não, o Matheus fez uma pergunta. O Matheus falou que o primeiro RPG que ele jogou foi o Call of Cthulhu e o Volney disse que jogou apenas o Rastro. Eu já joguei os dois. E eu joguei, por exemplo, é curioso falar isso, eu joguei uma campanha do Call of Cthulhu chamada Horror no Expresso do Oriente, que aí ela é super interessante porque você pega o Expresso do Oriente, que é aquele trem que passa por quase toda a Europa, e aí você desce nas cidades atrás de pistas. E quando a gente descia nas cidades, parte do material das pistas eram notícias reais da nossa história do período que a gente estava jogando, que é década de 50, acho que era 50, 60, se eu não me engano. Então você tinha artigos reais que saíram no jornal naquela época, e no meio desses artigos reais, logicamente, tinha a pista relacionada à campanha do Expresso do Oriente.
né? Vamos passar para o próximo tema já? A gente Bora. explorar o nosso Sim, canvas que a gente criou. sim. Você quer falar desse ou eu falo? Vou falar rapidinho aqui. Essa é a sua paixão. Eu adoro espionagem. Na verdade, eu estou lendo um livro que eu recomendo, apesar do título ser extremamente sensacionalista, né, chamado Espiãs Sexuais Nazistas. O livro, na verdade, trata de todo o movimento político que foi estabelecido pela utilização de espiãs pelo Terceiro Reich. É muito interessante. Acho que eu não vou ficar falando dele aqui, mas vale demais a pena ver como foram os movimentos, quem era acionado, né? Como o Hitler tentou influenciar e conseguiu influenciar algumas pessoas poderosas à época. E a gente está falando de reis, a gente está falando de grandes homens da mídia, grandes homens de negócios, né? Através de pessoas, né, que ele tinha contato ou influência, ou que trabalhavam especificamente para ele. Vale demais a pena. Quando a gente fala de espionagem, a gente está falando o quê? De obter informação. De novo, aprender a pesquisar. Dependendo da história de espionagem, a gente pode explorar de novo aquela questão de colonizador-colonizado. Nós podemos explorar também matérias, né, de ciências exatas, né, na construção de gadgets, praticamente para aquelas histórias mirabolantes de 007. Podemos explorar o mundo nessas mesmas histórias, perpassando diferentes continentes, diferentes países, diferentes contextos. Então, essa exploração, esse contexto de investigar, seja de uma maneira romântica, seja aprender como funciona, na verdade, uma atividade de inteligência por baixo dos panos, né? Como ela realmente funciona, que é algo muito longe do romântico, né? É uma experiência tentadora. Tá? Mas vou passar aqui, mas tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar aqui? Isso. Não, aí assim, aqui são alguns cenários. O Demos Corporation foi o primeiro RPG de espionagem nacional, né? O Spycraft, ele continua seguindo essa linha de espionagem, e já o Conspiracy X e o Illuminati, eles pegam muito aquela vibe do Arquivo X, né? Da verdade estar lá fora, né? Das investigações de casos estranhos. Né? Eles têm muito esses dois pontos, de que nem tudo que a gente acredita... que nem tudo que a gente acredita, por exemplo, é conto de fadas, é lenda urbana realmente. Né? Pode passar. Tá, falando só rapidinho, GURPS Illuminati é um dos livros mais engraçados que eu já li. Né? Você realmente dá muita risada, porque ele trabalha muito esse contexto de paranoia absoluta, né? Que dentro de um ambiente de inteligência você acaba vivenciando, porque você não pode acreditar piamente em ninguém, porque o colega do seu lado ele pode ser como que é? Um duplo espião, né? Um duplo espião, um agente Exatamente. duplo, né? E E aquela questão de que um grupo que arquiteta tudo, né? Os Illuminati, que toda a história da humanidade está sendo arquitetada por um grupo. Exato. Teorias conspiratórias mil. É muito interessante. E é interessante trabalhar também o efeito da comunicação. Então, dentro do contexto de espionagem, dentro da atividade de inteligência, você tem a contra-inteligência, que é tão importante quanto. Né? E nós temos um efeito real no nosso mundo, que é o fato da disseminação da ideia de que o vírus da AIDS foi criado pelos Estados Unidos em laboratório. Né? Foi um operativo da KGB, um general da KGB, que espalhou essa informação. Ele assumiu que espalhou essa informação, demonstrou o documento, né? E as pessoas ainda não acreditam nele. De tão bem feito que foi o trabalho dele. Tá? E as fake news é algo que pode ser trabalhado muito fortemente aqui também. Tá? Uhum. É basicamente um trabalho contra a inteligência. Matérias de química, biologia, você consegue trabalhar nesse cenário fácil, né? Sim. E aí, para mostrar que assim, a espionagem e a investigação não precisa só ter esse contexto mais adulto, eu trouxe também um contexto infantil, né? Você tem
a série dos Detetives do Prédio Azul, você tem o Gravity Falls, você tem o Strange Things, e você tem RPGs que trabalham justamente essa verve de você ser uma criança, né, nessa vibe de Goonies e tudo, investigando algo, né, que aí seria o próximo slide que mostraria o A sistema. E turma um do deles... bairro. Oi? A turma do bairro também. A turma do bairro também, muito bem. E aí, entre eles, tem o Crianças Encheridas, que eu usei com o grupo que está jogando com a gente, comigo e com o Volney, né? Que a gente jogou. Essa aqui seria a versão expandida, né? É a capa da versão expandida, mas toda a mecânica que a gente jogou e que a Vitória jogou, que o Matheus jogaram com a gente, mostram, o sistema é super simples, super fácil de aplicar, né? E você pode desde estar investigando o sumiço de um brinquedo de uma criança a você estar investigando um desaparecimento de alguém que envolve, na verdade, uma lenda urbana que capturou ela, né? E aí, assim, nessa vibe você tem o Crianças Encheridas, que é nacional, tem o Pequenos Aventureiros de um colega da gente, que é o José Notti, que aí ele tem uma mecânica até para você jogar com crianças mais novas na mecânica dele, que ele trabalha uma questão de cores. Ele tem uns adesivos na versão física que ele vai usar, mas ele trabalha uma questão de você saber seus atributos associados à cor, o que facilita para uma criança mais nova poder jogar. Saber que, por exemplo, força é amarelo, que inteligência é verde. Então, ela acaba trabalhando isso, né? Em vez de só trabalhar, não, inteligência, meu número. Não, ela trabalha a cor. E o Kids on a Bike, que foi um RPG inspirado em Strange Things, né? Na ideia de crianças investigando algo na cidade, coisas estranhas na cidade. Uhum. Especificamente com relação ao uso de crianças encheridas, ele foi selecionado por quê? Porque dentro da mecânica dele, e essa é a importância quando a gente fala de Importante. mecânica, né, você pode ter uma mecânica mais genérica, tudo bem, mas você pode ter uma mecânica que explore uma determinada característica. E para o texto que nós estávamos explorando, que é justamente o da curiosidade sistêmica, né, o jogo ele força você a explorar a sua curiosidade, né? Então caiu como uma luva. A curiosidade é parte da mecânica, né? Foi uma das coisas Exatamente. maravilhosas dele mesmo. Pode. E aí, assim, eu botei essa questão de cenários reconstruindo a história, porque, assim, a gente falou de vários cenários, de fantasia, de espionagem e tudo, mas existem cenários que foram criados para você... Por que reconstruir a história? Porque você pode vivenciar a história do jeito que ela é ou reescrevê-la, né? Então, aqui a gente tem uma imagem do Império Romano, tem uma imagem do descobrimento do Brasil e tem uma imagem das pilotas russas que eu falei da última vez, que são as Night Witches, com um dos aviõezinhos lá no fundo, né? E eu tenho RPGs que trabalham isso. Opa, subiu. O GURPS, ele tinha lançado um módulo do Império Romano para você jogar no período romano, seja com gladiador, seja com soldado romano. A Bandeira do Elefante da Arara é um RPG que a gente falou, o Volney já comentou, e eu também, a gente está numa campanha já há 3 anos, que o Volney está narrando para a gente, no universo da Bandeira do Elefante da Arara, onde no nosso grupo nós temos um português, um ex-escravo, um pajé, uma cabocla e uma senhora de engenho, e agora tem um senhor de engenho também, né? Mais novo. Mas assim, a gente tem um grupo diverso. E o Desafio dos Bandeirantes foi a primeira versão que apareceu no Brasil de RPG nacional, antes da Bandeira do Elefante da Arara, que apareceu no nosso país, trazendo essa ideia dos bandeirantes, das bandeiras, da exploração das bandeiras. E o Night Wishes é o RPG que a gente comentou também no bate-papo da semana passada, que é o RPG onde você joga essa história de você ser uma pilota alemã numa base, né, que foi tomada pelo exército russo masculino, né? Então, você não só tem que cumprir as suas missões, mas você precisa tentar sobreviver com o desfalque de comida, com o desfalque de equipamento, porque tudo que vocês tinham antes desses caras chegarem foi perdido porque eles são a prioridade, né? E aí, por último, mais 3 cenários de reconstruindo a história. Volta ali rapidinho, Bruno. Que seria o Pantera Negra, aí o Gangazumba, né, o Rei dos Palmares, e o Vikings. E aí a gente tem RPG justamente que pegam essa verve. Você tem o Kalimba, que é um RPG nacional que explora essa questão
universo africano afrofuturista. Tem o Aureus, que é um RPG onde você joga essa questão de viver num quilombo e explorar suas culturas, a questão dos orixás, a questão das suas artes, né? E o Yggdrasil, que é um RPG que pega essa questão da história dos vikings, né? Uhum. Quando a gente fala aqui do Kalimba, eu acho interessante citar que é uma exploração do contexto fantasia, e é que você tem uma mistura de linguagens, né, Domingos? Uma linguagem ancestral, cultural específica, adaptada para um cenário de fantasia. E você tem uma outra abordagem, que é um outro RPG que a gente não colocou aqui, também brasileiro, chamado Mojubá, onde você trabalha esse contexto do Pantera Negra, de afrofuturismo. O que aconteceria se a colonização não tivesse existido ou não tivesse existido da forma que existiu? Quais são os efeitos disso? Trabalhar esse contexto do que poderia ser, né? E como você poderia criar essa realidade, ao mesmo tempo que eu crio essa realidade, eu tenho que trabalhar com o futuro que advém disso. Porque não é só, eu quero criar, né? Você tem uma série de situações que se estabeleceram porque era vantajoso por alguém, porque era vantajoso de alguma forma, né? Uhum. Se eu for contra isso, como que eu posso explorar o ir contra essa tendência dominante, né? E fazer essa comparação das duas coisas. É um contexto onde a gente pode explorar muito, né? Aqui, de novo, a bandeira do elefante arara é uma fantasia muito próxima de um D&D, só que a gente não pode chamar de fantasia medieval, por quê? Porque a gente não teve era medieval, a gente não teve feudalismo no Brasil, né? É do colonialismo, a gente já passou para mercantilismo e capitalismo. Muito rapidamente mercantilismo, né? E capitalismo, aí qualquer professor de história pode falar muito mais do que a gente aqui, pode bater na gente em função disso, se quiser, né? Mas ele adapta essa questão da fantasia para o cenário nacional, trabalhando o quê? Trabalhando o nosso folclore, trabalhando a formação do país, né? E como a gente pode explorar isso ao longo do tempo. E uma curiosidade que o livro, acho que a gente já falou isso uma vez, mas só relembrando, o livro ele tem toda uma parte final de uma linha do tempo da nossa história do Brasil colônia, que é bem legal, que serve para embasamento, né? E aí, para finalizar, para mostrar que cenários, realmente qualquer cenário eu posso trabalhar, eu botei uma imagem aí do Coyote Coió com o Papaléguas, uma imagem de zumbi, uma imagem do romance da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e uma imagem da Maria do Bairro, né, da novela mexicana, né? E aí, por fim, a gente tem realmente todos esses RPGs que trabalham também isso. Eu tenho o Toons, que é baseado na ideia de você ser um desenho animado, vivendo no universo de cartoons. O Hora da Aventura segue a mesma linha e, assim, dá para você pegar a mecânica da Hora da Aventura e incorporar para qualquer desenho animado que você quiser. O Terra Devastada é um RPG, é o primeiro RPG de apocalipse zumbi 100% nacional, que trabalha essa questão do mundo apocalíptico zumbi. Good Society é um RPG que é baseado, na verdade, para emular os livros da Jane Austen, né? A vibe dos livros dela, a questão do romance de época, a questão da corte, a questão das intrigas políticas, dos jantares e tudo mais. E o Paixão de las Paixones, ele é um RPG que trabalha essa questão de você narrar uma novela mexicana, onde você tem todos aqueles personagens clássicos de novela mexicana, o gêmeo malvado, a usurpadora, né? E tem para quem já viu várias novelas, tem todos os personagens que você pode pegar e emular no Paixão de las Paixones, né? Interessante e aí, assim, trabalhar essa questão do absurdo, né? Isso. Do absurdo da vida. O da Jane Austen é muito interessante você trabalhar alguns elementos sociais, né? Você consegue trabalhar bem isso, aquela questão da época, você, por exemplo, você é uma mulher prometida por um cara, só que você é apaixonada por outro, por exemplo, e você trabalhar o conflito que existe nessa personagem, né?
ou o conflito da guerra e tudo mais. Tudo isso dá para trabalhar no da Jane Austen bem. Né? O Terra Devastada, pode falar. Do Good Society, ele pode ser base, né, para aulas de literatura. Você Isso, explorar perfeito. Romances nacionais, né, com as regras do Good Society. Perfeito. Já o Terra Devastada, você tem um mundo onde você é um humano que vive num universo infestado de zumbi. Então você tem toda aquela sua preocupação de como é que eu sobrevivo? Toda a tensão do tipo, eu tenho que ir no mercado pegar comida. Vão ter outros humanos lá também tentando pegar comida e cada um vai proteger o seu território. Além disso, podem ter zumbis. Né? Como é que está o mundo hoje após esse apocalipse zumbi? Ou se você quiser fazer um pré-apocalipse zumbi, como é que é esse mundo antes do pré-apocalipse? Como é que é a parte política, como é que é a parte social? Como é que o mundo se comporta antes e se comporta depois? Né? Já nos RPGs de desenho animado, você pode explorar temas, assim, eu vejo mais por uso mais por infantil, né? Mas temas de camaradagem, temas de honra, de respeito, né? Você consegue explorar mais uma linguagem mais simples, né? Usando Hora da Aventura, né? Hora da Aventura ou Toons para isso, né? Você não consegue explorar coisas muito densas quando você é um desenho animado que, se você for achatado, basta você assoprar o dedo e você está de volta, né? Você desincha, você infla de novo e tá 100% para ir de novo, participar de mais uma. Bom, pessoal, agora a gente faria o mão na massa. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento, e considerando que a gente tem mais 2 sessões aí pela frente, antes daquela que já haviam sido previamente definidas, é o seguinte: a gente pode apresentar inicialmente aqui para vocês o que é a ferramenta, qual que é a proposta dela, e na próxima sessão a gente já entra direto nela e fica assim, a sessão inteira, a aula inteira só trabalhando isso, só se divertindo, vendo essas possibilidades de criação de cenários, ou a gente pode aproveitar hoje para fazer e finalizar isso já, né? Aí, assim, obviamente, nós temos as nossas preferências, mas a gente está fazendo isso para vocês, gostaria de ouvir de vocês o que vocês preferem. Aí, gente, assim, se abrir, pode abrir, pode colocar... Podem falar no microfone ou escrever no chat, vocês decidem. Nosso intuito com essa oficina foi mostrar para vocês a quantidade de cenários que podem ser explorados, né? Que você não tem só um universo de fantasia, você não tem só A e B, você tem uma multidimensão aí para você explorar, para poder trabalhar, né? E a gente trouxe um monte de icônicos, mas nós podemos simplesmente explorar a contemporaneidade, o que é viver no dia a dia, né? Boletos e Busões é o nome de um RPG, acredite. É verdade, a gente esqueceu desse RPG. Tem um RPG nacional chamado Boletos e Busões, onde você, na verdade, está tentando sobreviver o dia a dia. Parte da aventura pode ser, você está pegando um ônibus para ir para o trabalho e pegou um engarrafamento. Mas se for fazer hoje, quanto tempo assim daria de fazer? Domingos. Tá meio que falhando um pouco o seu áudio. Deixa eu sair então. Peraí, tá. Alguém quer falar enquanto o Domingos não volta ou quer escrever um texto? O pessoal é tímido aqui. Eu vou colocar todo mundo para jogar a fita, bicho. Incessantemente. Aí todo mundo perdeu medo de falar em público. No segundo. A melhor forma de resolver um problema é choque de realidade. Eu tenho medo de me expor. Exponha-se. Assim. Domingos entrou? Domingos voltou. Eu acho que ele estava perguntando quanto tempo a gente levaria. É isso, né? Ele voltou. Eu estava perguntando assim, se a gente for fazer hoje, assim, daria tempo para fazer a dinâmica e tal? Vocês acham que dá tempo? Ia ser muito rapidinho. A gente ia mostrar como faz, mas a experiência
né? Porque para a experiência ser legal mesmo, funcionar aqui, a gente precisaria de uns 25 minutos, pelo menos, mas para fazer um negócio bem não passar. Se a gente deixar para a próxima, a gente só vai explicar aqui em 5 minutos o que a gente vai fazer. São fases diferentes, aí a gente pode explorar cada uma dessas fases, né? E levar cerca de 40 minutos na próxima sessão e fechar isso aí. Essa é a proposta. Tá. Ó, a Milena disse que acha interessante deixar para a próxima oficina para ter mais tempo e aproveitar mais. Eu acho que, de repente, pode ficar para a próxima, que aí, assim, a gente vai subir esse vídeo para quem não está aqui, ou para vocês que quiserem reassistir, justamente para vocês relembrarem, verem o que a gente falou e já terem mais, de repente, um embasamento para chegar na próxima vez quando a gente for trabalhar a ferramenta em si. O Matheus também falou a mesma coisa, acho melhor deixar para a próxima. Perfeito, gente. Então, assim, rapidinho, só a característica da ferramenta, a cara dela. A gente vai colocar aqui. A gente vai utilizar aquele modelo Pestel, que a gente já explicou na primeira, não vou passar aqui de novo. A gente, de certa forma, passamos por ele, né, conversando. A ferramenta é essa, agora eu vou pedir licença, vou tirar todo mundo aqui na frente para mostrar. Né? O que nós temos? A definição do objetivo e do cenário. Né? O que eu quero demonstrar, o que eu quero criar, que experiência eu quero ter dentro desse cenário que eu estou construindo. Seja um cenário para uma aventura, seja um cenário para uma campanha. Lembrando que campanha é um conjunto de aventuras intercaladas, basicamente isso. Né? Aí a gente vai escolher um cenário, um gênero. Inicialmente a gente tinha pensado em fantasia medieval, porque todo mundo já ouviu falar. Mas assim, vocês podem criar alguma outra coisa. Né? Ou, como a gente vai ter tempo, a gente pode criar 2 grupos diferentes, criando 2 coisas diferentes, e no final a gente traz para o pessoal apresentar, né, e curtir isso, né, e desenvolver. A gente vai ter essa fase de definição rápida, 5 minutos a gente definir isso, porque são linhas gerais, fazer um brainstorming. Que elementos ficcionais dentro desse cenário eu quero ter? Né? Então vai ser, vamos pegar o exemplo de uma fantasia medieval. Eu quero trabalhar com magia. Não, eu não quero trabalhar com magia. São decisões que impactam todo o restante. Eu quero, além de magia, eu quero ter 50 raças. Não, não quero ter 50 raças. Quero que seja tudo humanos ou criaturas. Ponto. Né? Outra coisa, é uma fantasia medieval, mas eu estou saindo do feudalismo para ir para o mercantilismo, então estou trabalhando com estados nacionais já. Qual que é o efeito disso? Eu quero esses grandes estados, eu quero o poder desses estados e o papel dos reis. Né? Ok, eu setei 3 coisas. A partir disso, a gente vai para o próximo aspecto dentro dessa dinâmica de brainstorming, que é em relação a como esses elementos se refletem em aspectos políticos, econômicos, na sociedade, que tecnologia é desenvolvida dentro desse contexto, como ele afeta o meio ambiente, ou como o meio ambiente afeta a sociedade. Né? Se você estiver num lugar onde o clima é muito severo, você vai ter uma tecnologia muito específica para isso, você vai ter uma sociedade adaptada a esse clima severo, né? Você vai ter menos opções de economia, então talvez isso te obrigue, né, a saquear outros lugares, basicamente o que os vikings fizeram, o que o termo viking significa, na verdade, em essência, ele é um saqueador, né? E como que é a política desse ambiente. Tá? Essas questões elas se retroalimentam, então as pessoas vão colocando, a gente vai fazer uma fase inicial onde todo mundo coloca as suas ideias, é brainstorming, então não tem não. A pessoa coloca a ideia que quiser. O que a gente vai fazer depois? Uma fase onde a gente vai aglutinar as ideias que são parecidas, e a partir disso, na fase 3, a gente vai fazer um refinamento. O que é esse refinamento? O que combina com o que e o que eu acho mais relevante. Quais escolhas eu faço? Isso vai dar uma caracterização forte do meu cenário, e aí na fase 4 é descrição. Eu lembro que tinha um professor de filosofia, né, que ele falava o seguinte: você só conhece algo quando você consegue escrever, criar uma sentença a respeito do que você acha que você sabe. Né? Então, no final, a gente vai pegar tudo isso que a gente criou, né, e estabelecer uma sentença. O meu cenário é X, Y, Z, porque acontece A, B, C, e deixar algo muito próprio, muito específico. É uma ferramenta nova, a gente criou no contexto desta oficina, desta aula,
Então, ela com certeza está aberta a críticas, e depois que a gente utilizar, olha, né, acho que dá para criar isso, olha, acho que essa fase não funcionou direito, talvez precise de uma fase intermediária, a gente pode cortar isso daqui, né? Vamos conversando, porque a proposta é realmente criar algo e trazer vocês para essa criação. Tá? Exatamente. E é isso aí, pessoal. Então, eu acho que é isso. Vai dar um tempinho para o pessoal dar uma descansada, relaxar, espairecer, pensar bem. Daí voltar com eu acho a legal, corda assim, toda. dentro da matéria, desculpa, Mano, Pode ali no falar. aprendizado, coloca assim, olha, eu quero explorar o cenário tal. Coloca lá. Né? O mais votado, de repente, a gente faz o mais votado. Né? E o mais votado pode ser um negócio, pode ser a junção de dois. Ah, dá para colocar dois aí, a gente junta. Dá para fazer tudo, gente. Tudo se passa dentro da nossa cabeça. Então a gente pode fazer absolutamente qualquer coisa. E eu posso dizer que os vários cenários que a gente botou tem muito mais do que isso. Tá? A gente deu uma refinada para apresentar para vocês, mas existe RPG de tudo que vocês imaginarem mais um pouco. Né? Existe RPG ensinando ecologia, existe RPG ensinando com foco em biologia, existe RPG com foco, por exemplo, em música mesmo, em matemática, né? Então, assim, vocês têm uma ferramenta que a gente fala que o RPG é uma ferramenta para o educador. Vocês têm uma ferramenta fantástica na mão para justamente envolver os alunos, né? Envolver a aprendizagem que os alunos vão ter para ganhar a atenção deles e manter com vocês. Porque é isso que o RPG é. Ele é uma fantástica ferramenta de transferência de conhecimento e interação social. É isso daí, pessoal. Obrigado. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né, que a gente falou dos cenários. E assim, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem mandar para a gente, tá? A gente guardou aqui a questão da linguagem, agora que o Domingos falou, cenário como linguagem, perfeito, né? A gente já vai guardar essa caracterização aí para a gente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo. Não, como diriam meus amigos lá do Nordeste, não se aveste. Pode chegar e perguntar. Vai na bucha, entendeu? Mete a bucha e mete bronca aí pra gente. Beleza? Domingos, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Agradecer a todo mundo a presença. Muito obrigado, Milena. Aí também adorei. E muito aprendizado com vocês. Muito bacana, muito gostoso. Muito obrigado, gente. Vou pensar nessas ideias todas aí. E o TUNS, a gente teve um TUNS de semestre passado. O pessoal fez na disciplina, o Cairo. Ele jogou o semestre inteiro o TUNS, o pessoal adorou, brincou até. E todo mundo foi personagem lá, teve de tudo. Muito bom. Eles fizeram cada trabalho, jornada de personagem. Nossa, legal. ficou muito bom. O TUNS ele é muito rico nesse aspecto, porque, por exemplo, se você quiser trabalhar uma ausência de linguagem, uma ausência de fala, por exemplo, você pode tentar trabalhar outros contextos que a pessoa vai ter que explicar ou se expressar para te dizer. E como o TUNS ele tende sempre ao ridículo, né? Porque, por exemplo, você tem um balão, você está falando um negócio, de repente o cara pega o balão, amarra, ou estoura o balão, pronto. Aí você não está mais falando, não está saindo mais nada. Porque ele vai para o ridículo. Mas você tem uma vibe muito grande para explorar muita coisa. Eu narrei uma aventura de TUNS, para você ter ideia, Domingos, num evento que aconteceu no CCBB, um evento de audiovisual. O D30 foi chamado como convidado para lá, e eu narrei uma aventura era minha filha, com 3 anos de idade, e mais umas 2 crianças. Eles queriam jogar TUNS. Aí eu simplesmente peguei os dados, não peguei ficha, não peguei nada. Falei para eles, o que vocês querem fazer? Aí eram 2 irmãos. Aí os irmãos falaram, nós somos ninjas. E vocês como ninjas têm o quê? Temos estrelas, temos katana. Aí eu cheguei para minha filha, e você vai querer ser o quê? Eu sou uma fada que tem tem lápis de cera que tudo que ela desenha cria vida. Aí eu falei, pronto. Então vamos lá, vocês estão investigando um desaparecimento que o Coyote Coyó roubou os ovos da Madame
Cocoricó, vamos supor. E aí eles foram investigando e foram indo. Então, assim, é muito envolvente. E dá para explorar muito. E aí, assim, dá para ir para o ridículo, né? Porque ele é um desenho animado. Tipo assim, eu quero andar mais alto, eu vou encher meu pé, pegar uma bomba de ar, vou encher meus pés para ficar maior e agora eu vou andar mais rápido, pronto. Ou eu vou encher e depois vou estourar para sair voando mais rápido. Dá para você fazer tudo, é muito legal. Então é isso, gente. Falou, pessoal. Falou. Obrigado. Bom descanso Oi, para todo obrigado. mundo e bom feriado, né? Ah, é Bom bom feriado. carnaval. Bom carnaval. Todo mundo vai dormir bastante. Bom carnaval.